nós vamos orar agora com sinceridade. Vamos pedir a Deus que nos esvazie de toda falsidade, egoísmo, orgulho e que Ele nos encha com seu Espírito Santo, tá bom? Quando você se arrepender de todo o teu coração, o Senhor vai te dar a paz, você vai sentir a presença dEle, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para Te louvar pela vida desse irmão e dessa irmã, essa pessoa que se dedicou um tempo para ouvir a Tua palavra. Oh, meu Pai, que nesse dia seja um dia de bênção, um dia de glória, e eu creio que já está sendo, porque o Senhor tocou no nosso coração. Por isso te pedimos, ó Pai, que não nos deixe no dia a dia a gente ficar cego espiritualmente, ao ponto de achar que os nossos pecados não são tão graves, ao ponto de achar que somente os outros é que são pecadores. E que o Senhor nos mostre, ó Deus, se existe hipocrisia na nossa vida. Nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente consiga identificar aquilo que possa estar nos fazendo mal, nos fazendo afastar do Senhor, te desagradando. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que nós devemos nos livrar de toda maldade, engano, hipocrisia, porque isso tudo acaba com a nossa vida. Por isso, ó Deus, nos ajude a lutar contra a carne, que nos leva a agir dessa forma. E não permita, meu Pai, que o nosso coração se encha de orgulho e de soberba, porque esses são os sentimentos que nos levam a tornar pessoas hipócritas, que se julgam melhores e mais santas que as outras. Não, meu Pai, nós não queremos ser como os fariseus, que passavam uma imagem bonita, uma imagem de religiosos, mas no coração deles havia muita maldade, havia muita crueldade. Não deixe, Senhor, que a gente continue no erro. Não deixe, Senhor, que a gente seja levado pela falsidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que o Senhor também nos livre das pessoas falsas, hipócritas. Que o Senhor nos livre, Pai, dessas pessoas que passam uma imagem de bonzinhos, de pessoas que nos amam de verdade, mas que na verdade querem apenas se aproveitar de nós, querem apenas nos prejudicar, nos colocar para baixo. Livra a gente, Pai, desse tipo de maldade. Oh Deus, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos entregar o nosso melhor, o nosso coração. Que o Senhor, Pai, nos leve a um arrependimento profundo e sincero. A cada dia, Senhor, queremos nos arrepender, Pai. Queremos nos humilhar na Tua presença, porque a Tua palavra diz que o Senhor derrama graça aos humildes, que o Senhor humilha quem se exalta. Por isso, Jesus, nunca nos deixe pensar que somos melhores que os outros, que só chegamos aqui pela nossa força, porque não foi. Foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. É o Senhor quem tem nos ajudado até hoje. E é isso que eu te peço, que o Senhor realmente governe a nossa vida. E hoje eu quero meditar com vocês sobre um assunto que pouca gente fala, mas que é muito comum no nosso meio, e é algo que entristece muito o coração de Deus. Eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 32, o versículo 2. Olha o que diz: Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Esse versículo fala da pessoa que anda com Deus e que não é hipócrita. E você sabe realmente o que significa a palavra hipocrisia? Hipocrisia significa fingimento. É aquela pessoa que esconde as suas falhas para parecer santo. Sabe, aquela pessoa que usa uma máscara, aquela pessoa que mostra ser uma coisa que ela não é. E nós, irmãos, não podemos ser assim. Deus quer que nós sejamos honestos, justos, sem hipocrisia. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, se quisermos receber o perdão e se quisermos que Deus conserte a nossa vida. E a pessoa hipócrita é uma pessoa injusta. Sabe por quê? Porque a pessoa hipócrita, ela julga os erros dos outros, mas ela ignora os seus. E quando ela faz isso, ela julga e condena a si mesma. Porque Jesus disse, se vocês julgarem, vocês serão julgados. Então a hipocrisia é quando nós dizemos que seguimos a Deus, mas nós não obedecemos em nada os seus ensinamentos. E eu não estou falando de você que muitas vezes falha, muitas vezes você peca, mas você está sempre se arrependendo, você está sempre querendo melhorar e ser uma pessoa cada vez mais fiel ao Senhor. Eu estou dizendo que tem muita gente falsa no nosso meio. Tem muita gente que fala de Deus o tempo todo, cita versículos, fala de Jesus como se fosse um grande pregador, mas na sua vida diária, aquela pessoa não vive o que ela prega. E um dos maiores exemplos de hipocrisia na Bíblia foi Judas. Todo mundo sabe da história dele, mas eu quero ler para você o que está lá em Mateus, capítulo 26, o versículo 49. Olha o que ele foi capaz de fazer. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes:
aquele em quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Olha isso, irmãos. Jesus foi levado à cruz por um homem que fez de tudo para parecer bonzinho. Ele se fez de santo. Ele disse: olha, eu vou chegar ali perto daquelas pessoas, aquele a quem eu beijar no rosto vai ser aquele que vocês vão prendê-lo. Então Judas, ele foi falso, ele foi cruel, ele chegou e deu um beijo no rosto de Jesus. E se você continuar lendo, você vai ver que Jesus ainda o chamou de amigo. Ele disse: amigo, por que você está fazendo isso? Então Jesus, ele deu a oportunidade de salvação, de perdão, mas Judas não quis. Judas, ele foi cruel. Então, infelizmente, tem muita gente assim. Tem muita gente que vai na igreja, é uma beleza, todo mundo elogia, é amigo de todo mundo, mas quando entra dentro de casa é um inferno, é usado pelo diabo, maltrata a esposa, maltrata os filhos, e isso é hipocrisia. Deus detesta isso, tá bom? Como eu disse, uma coisa é você falhar, uma coisa é você reconhecer os seus erros, voltar atrás, pedir perdão a Deus, às pessoas. A outra coisa é você passar uma imagem que você não é. E aí fica a pergunta, né? Será que é possível que alguém que conhece a palavra, que frequente a igreja, que conheça os ensinamentos de Cristo, seja pior do que aqueles que nunca leram a Bíblia? É claro que sim, porque essa pessoa pode achar que ela não é tão pecadora. É aí que vem a cegueira espiritual. É quando você se escandaliza com os pecados dos outros e você não olha para os seus. Essa pessoa pode achar que ela é melhor que os outros e com isso deixar o orgulho tomar conta do seu coração. E por outro lado, como eu falei para você, alguém que não é cristão, mas que reconhece os seus erros, existe mais esperança para ela do que para outra pessoa. Porque essa pessoa, que às vezes nem é cristã, ela é humilde. E a Bíblia diz que Deus derrama graça sobre os humildes. E essa pessoa então pode deixar que o Espírito Santo transforme o coração dela e lhe dê uma nova vida com Jesus. Então isso mostra, irmãos, que nós devemos tomar cuidado para não desviarmos o nosso coração. Não existe nenhum santo que não esteja sujeito a cometer os piores pecados. Então nós devemos entender que todos nós estamos sujeitos a fazer coisas horríveis se Deus não estiver governando a nossa vida. E nós precisamos refletir realmente se estamos servindo a Deus por amor, porque nós queremos estar com Ele, ou se é apenas para mostrar às outras pessoas. E por isso eu quero ler somente mais um versículo com você, que está lá em Marcos capítulo 7, o versículo 6. Olha o que Jesus disse: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando Judas Iscariotes traiu Jesus, ele poderia simplesmente ter apontado o dedo em direção ao Senhor e ter dito aos soldados: aquele é o Cristo. Mas o que ele fez? Ele foi lá e o beijou. E isso mostra que no momento em que Judas mostrou ser o melhor amigo, ele foi o mais falso de todos. Tome cuidado, irmãos, com esse tipo de pessoa. Pessoas que ficam bajulando demais, pessoas que ficam sempre elogiando, pessoas que muitas vezes tentam mostrar que são muito santas, que são muito perfeitas. Vigie, tá bom? E acredite no que eu vou te dizer. Jesus prefere que você seja quem você realmente é, com as suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso, santo, quando você não é.